Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, os irmãos podem sentar, em nome de Jesus. Eu gostaria de agradecer a oportunidade ao nosso Deus, né? E pedir que os irmãos abrissem lá em Efésios 6. Aleluia. Glória a Deus. A partir do versículo 12. Glória a Deus. Aleluia. Batalha espiritual, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diga glória a Deus. Efésios, do capítulo 6 ao versículo 12. Do capítulo 6, no versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, para que nós possamos entender, né, por que Paulo usou essa simbologia para descrever sobre batalha espiritual, né, e sobre as armas que precisamos usar para vencer essa batalha espiritual. Paulo, amada igreja, ele fez 3 viagens missionárias. Logo após a terceira viagem, irmão, ele fez também uma viagem para Roma. E ele ficou lá preso 2 anos. Então, durante 2 anos, ele escreveu, né, a carta de Filipenses, Colossenses, Filemon e também a carta aos Efésios. Então, Paulo, irmãos, ele convivia ali praticamente com os soldados romanos. E ele via como era a armadura, né? Ele era um cidadão ali e ele convivia ali na prisão, então ele conhecia muito bem como era a formação, cada peça da vestimenta romana, do soldado romano. Então ele foi lá, né? Deus inspirou Paulo para escrever e para mostrar ao cristão, né, como ele se armar para a batalha espiritual. Diga glória a Deus. Então, irmãos, o primeiro segredo para você vencer na batalha espiritual é você saber, você reconhecer, você perceber que você está dentro dessa batalha. Amém? Esse é o primeiro passo para a gente vencer. É a gente reconhecer que a partir do momento que aceitamos Jesus, nós passamos a ter um adversário, né, espiritual ali, que quer nos destruir, que quer acabar com a nossa alma, né, irmãos? Mas temos um Deus que é mais poderoso para nos guardar, né? Então, irmão, nós vamos entender essa noite que numa batalha existe também aliados. Não é verdade, irmão? Existe inimigo, mas existe também os aliados. Deus não iria nos colocar numa batalha, irmãos, para nos deixar sozinhos, porque ninguém vence a batalha sozinho, né? Diga glória a Deus. Eu gostaria de ler o versículo 12, que diz assim, olha: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Em primeiro lugar, irmãos, a nossa luta não é contra seres carnais. Não é verdade, irmão? A nossa luta não é contra mim, contra você, contra o seu irmão, contra o ser humano. A nossa luta é contra seres espirituais. A nossa luta é contra seres, irmãos, que eles não morrem. Contra seres que eles não podem morrer como ser humano. Então esse é um dos passos, irmão, a gente entender isso, né? Quantas vezes a gente luta contra o nosso próprio irmão, a gente luta contra a nossa própria, né? A nossa própria família, os nossos próprios amigos, os nossos próprios companheiros do trabalho, não é, irmãos? Diga glória a Deus. Mas Paulo, ele está dizendo, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Diga aleluia. Então ele diz, olha, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a nossa batalha, irmãos, é contra seres espirituais. E o que eu acho mais interessante, irmão, nessa passagem, é, irmão, que os seres espirituais, eles não são desorganizados. Eles não trabalham de modo bagunçado, irmão. Eles armam uma estratégia para poder derrubar o ser humano, para poder destruir a obra de Deus, né? Então vocês veem, irmão, que são categorias, principados, potestades, né? Provavelmente, irmão, com o estudo que eu fiz, são seres
que estão abaixo de Satanás, né? Existe Satanás, existem os principados e as potestades. E logo após ele fala os príncipes das trevas. Segundo a Bíblia, irmão, esses príncipes das trevas são aqueles que estão sobre os continentes, sobre as cidades. Os irmãos já viram aquela passagem ali de Daniel, que Daniel, irmão, ele orou 21 dias consagrando ao Senhor. E a Bíblia diz que Daniel, ele, no primeiro momento que ele orou, Deus ouviu. A oração subiu e o anjo vinha entregar. Mas, irmão, a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia, ou seja, um demônio, né, que morava ali naquelas regiões celestiais, ele impediu que a bênção de Daniel, a resposta, chegasse. E como foi que Daniel venceu, irmão? Jejum e oração. Diga glória a Deus. Então você vê, irmão, que são organizados. E o que são as hostes espirituais da maldade, irmão? São geralmente aqueles que ficam sobre a terra. Aqueles que causam doenças nos seres humanos. Aqueles que se opõem e querem destruir a obra de Deus. Aqueles que criam as falsas religiões, irmão, né? Então veja quantas pessoas irão se perder por causa das falsas religiões. Porque existe um ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus, mas nós sabemos que só existe um caminho que leva a Deus, e o seu nome é Jesus de Nazaré. Então Satanás, irmão, ele tem várias estratégias para vencer as batalhas, e uma delas é a religião. Eu pesquisando, irmão, sobre o islamismo, é a segunda maior religião do mundo, né? Aquela que diz que Alá é o profeta e Deus é Maomé. Maomé é Deus, não. Alá é Deus, Maomé é seu profeta. E eles matam os cristãos, eles odeiam os cristãos. Imagine, irmãos, no mundo existe mais de 1 bilhão de cristãos. E também quase 1 bilhão de muçulmanos. Aproximadamente a mesma coisa. Então veja quantos seres humanos enganados. Não só pelo islamismo, mas pelo espiritismo, né, irmão? Pelos mormons. Veja o diabo trabalhando, irmão. O diabo trabalhando nas falsas religiões. Então ele tem várias estratégias. Não é só para oprimir. Não é só para possuir. Mas uma das funções do inimigo é também enganar, irmão. Mas aquele que tem Jesus, Deus, ele dá sabedoria do céu e ele não será enganado, né? Aqueles que confiam no Senhor, eles não serão confundidos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, irmãos, temos seres espirituais que iremos lutar. Mas como nós sabemos, não estamos sozinhos, irmão. Tem alguém ao nosso lado lutando conosco, né? Nós vamos ver aqui dois aspectos. Aqueles aliados nossos, os seres espirituais que lutamos contra e lutam a nosso favor. E vamos ver também algumas virtudes para vencer essa batalha. Então, irmão, ao nosso lado tem um exército de anjos. Amém, Jesus! Né, irmãos? Olha, hoje mesmo eu estava aqui orando e eu senti a presença dele, né? Do anjo do Senhor aqui. A irmã Jocélia mesmo viu. Cadê a irmã Jocélia? Não foi? A irmã sentiu. E ela disse que esse homem de branco pegou ela, né? E levou ela para abraçar a irmã Patrícia. Amém. Então você veja, irmão, que os anjos de Deus, eles sobem e descem, aleluia, para guardar o povo teu. Irmão, o autor de Hebreus, ele diz que os anjos de Deus, aleluia, são aqueles enviados para ministrar na vida daqueles que hão de herdar a salvação, a vida eterna, aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que ele enviará os seus anjos para que não tropece com seus pés em nenhuma pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos ali aquela passagem de 2 Reis, capítulo 6, que Eliseu, irmãos, ele foi ali cercado pelo exército da Síria, porque Eliseu, Deus mostrava para Eliseu tudo que o rei, ele pensava ali no seu leito de dormir, e o rei ficou chateado, e o rei disse, vamos pegar esse homem, mas o rei não sabia que Eliseu, ele era protegido, aleluia, glória a Deus, porque a Bíblia diz, irmão, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso escudo, nossa fortaleza, socorro bem presente nos dias da angústia, aleluia, pelo que não temeremos, ainda que o monte se abale, aleluia, não temeremos, irmão, não temas, né? O Senhor diz, eu sou contigo. Então, irmão, a Bíblia diz que quando aquele exército chegou, e aquele servo de Eliseu, ele acordou de manhã cedo, ele tomou um susto, irmão. E ele disse, e agora? É o nosso fim. E agora? Tudo acabou.
Mas Eliseu, um homem de Deus, um homem que ele via além, aleluia, glória a Deus. Que nós possamos ver além, irmão, essa noite, né? Aleluia, nós já podemos sentir desde o início do culto, desde o início do retiro, que o Senhor é conosco, aleluia. Glória a Deus, que o Senhor, aleluia, Ele está ao nosso favor, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Então Deus, Ele está presente no teu povo, no meio do teu povo. Amém. Deus, Ele caminha no meio do teu povo, aleluia. Então, irmão, Eliseu saiu e ele olhou assim, e ele viu a visão, ele viu além, ele viu aquele que estava do lado dele, aleluia. E ele viu, mas o servo dele não viu, irmão. E precisamos ter essa visão, de ver aquilo que Deus quer que vejamos, amém? E a Bíblia diz, aleluia, Eliseu, ele orou, irmão. E quando aquele servo de Deus, aquele servo de Eliseu, ele olhou para o monte estava cheio de carros, carruagens, cavaleiros de fogo para guardar o servo de Deus. Então, irmão, não estamos sozinhos nessa batalha. Quem pode dizer glória a Deus? Não está sozinho você, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, Ele está aí para te consolar, glória a Deus. O Espírito Santo está aí para te consolar, louvado seja Deus, para interceder por você. O Senhor Jesus, Ele está no céu intercedendo por você. Os anjos, eles estão te guardando na terra. A igreja está orando por você. O dirigente está orando por você. O irmão, ele está orando por você. Porque você quer desistir, meu amado? Nós temos vários aliados na batalha. Amém. Então Deus, o que Ele quer, irmão, é que nós não venhamos temer. Não venhamos temer as afrontas do inimigo. Ela não é, irmão. Não vamos temer. Mas também a Bíblia diz que não devemos ignorar os seus ardis. Né, irmão? Tem pessoas que desafiam o diabo. Eu não gosto disso, irmão. Né? Ali a Bíblia diz que o anjo, ele disse, olha, para Satanás, que o Senhor te repreenda. Então precisamos tomar cuidado, irmãos. Porque ele tem poder, mas Deus tem todo o poder, né? Mas o ser humano, se ele não tem poder, nós somos dependentes de Deus. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. E aqui que eu não entendi. Fechou a página. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 13 diz assim, olha. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Então Paulo, ele está dizendo aqui, ele vai dar mais uma lição para a gente, né? Vai mostrar uma lição, olha, como é que você vai vencer na batalha espiritual? Tome toda a armadura de Deus. Tome todo o armamento que Deus, ele te der. Tudo aquilo, irmão, que Deus, ele tem para te dar, aleluia, é algo muito grande, louvado seja Deus, né? Nós não podemos compreender. A mente humana não pode entender aquilo que Deus tem para dar, né? Então, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme, irmão. Então Paulo está dizendo, como é que você vai vencer? É tomando a armadura de Deus, a armadura de Deus. Como é que você vai ficar firme? É você se revestindo com as armas que Deus está, que Deus te dá, aleluia. Aí ele diz, versículo 14, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Amém. Então Paulo, irmão, ele vai dizer agora algumas virtudes que precisamos ter, né? Aprendemos que temos aliado. Aprendemos que temos aqueles que lutam ao nosso lado. Mas também temos que fazer a nossa parte. Amém. É ou não é, irmão? Temos que fazer o nosso lado, né? Então ele diz aqui, olha... Ele começa agora a descrever as virtudes que precisamos ter, comparando, né, ali com a armadura do soldado romano. Ele diz, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então veja, irmãos, uma virtude chamada verdade. Porque a Bíblia diz, irmão, que o pai da mentira é Satanás, e quem mente é filho dele, né? Então nós cristãos somos do lado da verdade. A verdade da palavra, a verdade de Cristo Jesus, né? A verdade, irmão, que sem Cristo não seremos salvos. Então, a verdade, irmão, faz parte da armadura de Deus. Então, nós somos o povo da verdade. A Bíblia diz, né? Santificados na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Então, a verdade, irmão, ela
faz parte da armadura de Deus. Amém. E uma vez eu conheço, irmãos, uma pessoa que por isso eu vejo o perigo, irmãos. Tem pessoas que até brincando mentem, né? Mas eu creio que não existe mentiria nem mentirona, é ou não é, irmãos? Irmãos, olha, crente da igreja, ungido do Senhor e mentiroso, me perdoa. Mentirinhas básicas, irmãos. Mentirinhas, mas mentira é mentira, né? E quem mente é filho do diabo. Então o crente, ele tem que falar a verdade acima de todas as coisas. Doa quem doer, estamos aqui para falar a verdade. Se alguém tem que viver pela verdade, vivamos nós. Se alguém tem que morrer pela verdade, morramos nós. Então a verdade não tem que estar no teu coração, a verdade tem que estar na tua família. Nós temos que viver a verdade, nós temos que falar a verdade, nós temos que pregar a verdade, porque ela também é uma arma de Deus na nossa vida. Então, irmão, eu entendo, né, que quando nós faltamos com as virtudes que Paulo ele vai nos dar, nossa armadura ela fica furada. Entendeu, irmãos? Paulo ele vai falar várias virtudes, e cada virtude é uma parte da armadura. Então, se você falta aquela virtude, provavelmente você vai dar brecha no inimigo. Pode ter certeza, irmãos. Você é de oração, você é de jejum, mas você não vigia. Então você dá brecha no inimigo. Você é de oração, você é de jejum, você prega a palavra, você fala até a verdade, mas você não vigia em algumas áreas. Então você está dando brecha. E quando você vai para a guerra, irmão, e você tem uma brecha na sua armadura, onde é que o inimigo ele vai te atacar? É na brecha. O inimigo nos ataca aonde nós damos brecha. Ele não vai nos atacar onde somos mais fortes, irmão. Porque Satanás ele nos conhece também. Ele não sabe o que pensamos, mas ele conhece através das nossas atitudes. Então, amados irmãos, vigie. E como Paulo ele diz, não deis lugar ao diabo. Amém? Diga glória a Deus. Então, dando continuidade, irmão, à armadura de Deus. Aleluia, Jesus. Ele diz, e vestida a couraça da justiça. A couraça, irmãos, era uma parte ali da vestimenta romana feita de bronze, que protegia o peito, né? A barriga, as costas. Provavelmente era feita de bronze. Então era uma peça muito importante ali nas batalhas, né? Para que o soldado não se ferisse. Então, irmão, a justiça representa a couraça do cristão na batalha espiritual. E o que seria fazer justiça, irmão? A Bíblia diz que o trono de Deus é justiça e equidade. Então tudo que se diz é relacionado à justiça é aquilo que tem a ver com a verdade de Deus, é aquilo que é correto. E só existe uma verdade, não é a verdade de Deus, né? Só existe esse tipo de retidão, aquela que pode nos salvar. Então a justiça tem a ver com a nossa couraça espiritual. Então quando nós fazemos algo injusto, irmão, por exemplo, você é dono de uma empresa e você, irmão, tem empregados que trabalham bem, você pode pagar bem e você não paga. Ou você atrasa os salários, pode não pagar. Ou você é dono de uma empresa de empréstimos e você cobra uns juros a mais do que deveria cobrar. Então quando você comete injustiça com as pessoas, quando você comete injustiça, principalmente com aqueles mais necessitados, então você perde a couraça da tua vestidura. Você perde a couraça, irmão. Então você fica ali nesta área desprotegido. Os irmãos estão entendendo o que Deus está falando nessa noite? São virtudes, são aliados, é batalha espiritual. E Deus ele quer te preparar, aleluia. Deus não quer servo dele negligente. Quando você vai para a batalha, você tem que ir armado, você tem que ir com a couraça, você tem que ir com o cinturão. Não pode faltar, irmão. Senão você corre o risco de morrer. Irmão, quantas pessoas, a gente, irmão, quando faz culto nos lares, quem faz culto nos lares sabe o preço que nós temos que pagar. Quem é dirigente sabe o preço que temos que pagar. Irmão, diversas vezes eu fiz culto nos lares e o inimigo ele vinha cobrar à noite, nos sonhos. Ele vinha afrontar, como o mensageiro sempre conta, né? Ele vinha afrontar diversas vezes. Eu via, irmão, cada coisa feia, né? Mas eu disse, está repreendido em nome de Jesus, né? O sangue do Senhor tem poder. Batalha espiritual.
E se nós, irmão, quantos cultos também eu já vi, irmãos, que vai fazer um culto despreparado, não ora no